Falar sobre inteligência artificial é falar do que está acontecendo agora, né? Meio que assim, o que as pessoas acham que ainda é futuro, mas que já é realidade. E já é uma realidade, que a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, que já vem sendo pesquisada há algum tempo, né? Que ganhou um pouco mais de força recentemente, mas que não é algo tão novo assim. E aí, Sim, pelo nome da nossa oficina, que é Inteligência Artificial, o que é Inteligência Artificial e Jogos. Porque se vocês acham que eles têm muita relação, como é que vocês acham que seria como é que eles se relacionam nesse meio? Pode abrir o microfone, pode botar no chat também, viu? sim. Ana, você está atenta aí no pessoal? Tô atenta aqui. Sim, gente, então, já deu 3 horas, né? Uhum. Vamos nos apresentar de novo. Eu sou Laís. A gente faz parte do projeto Ciência de Dados na Escola Pública, que veio do Meninas Vó. na Ciência de Dados. Então, a gente participa desse projeto e hoje a gente está aqui na Semana de Ciência e Tecnologia para trazer um pouco disso para vocês, do que a gente discute com o pessoal do ensino médio e do Fundamental 2 na disciplina Introdução à Inteligência Artificial, que a gente tem toda terça os encontros, né? Muito Isso. feliz da galera que está aí, né? De quem acompanha a gente na disciplina também está aí presente. Então é isso, a gente vai trazer um pouco do que a gente trabalha com eles, né? Uhum. Compartilhar com vocês nessa semana aí. Uhum. É, Então, só para falar um pouquinho de mim, eu sou Ana Luísa, como o Laís falou aí, tudo do projeto eu também faço parte. E assim, a gente tem pensado, o nome é ciência de dados, mas a questão é que está muito relacionada à ciência de dados, o desenvolvimento dela, com a grande expansão que a inteligência artificial tem recebido, tem tido nesses últimos anos. Então, essa atenção e tudo mais, e conseguir desenvolver está muito relacionado com isso. Então, dentro do projeto, a gente percebe a importância de já relacionar com essa área. Então, assim, a importância também da gente estar sempre conversando sobre esse assunto para a gente poder entender um pouquinho mais. A ideia, ninguém vai sair aqui programador exatamente, mas vai sair interessado, eu espero. sim. E como a Ana disse aí, né, logo no começo, a gente pode associar muito a inteligência artificial ao futuro da tecnologia, né, digamos assim, mas a inteligência artificial é uma realidade e já está presente no nosso dia a dia, né? Sim, com certeza. É Eu algo acredito que tá, que desculpa, Laís, mas eu acredito que a maioria de vocês já tem interagido com a inteligência artificial, não só na sua vida, mas hoje mesmo, na hora que vocês acordaram. Então, não é algo que está distante, não é algo que vai ser daqui a alguns anos, é algo que está na nossa mão e está agora. E praticamente na mão de todo mundo. Mas a grande questão é, mesmo estando tão próximo da gente, muitas vezes a gente não sabe como funciona ou que a gente está interagindo exatamente com aquilo. E que é por isso que é importante que a gente fale sobre, porque quando a gente interagir com aquela certa tecnologia, a gente já vai saber do que a gente está tratando, né? só para eu ter certeza do compartilhamento, Ana, tá compartilhando aí certinho só a apresentação Tá ou minha tela compartilhando. inteira? Não, só a Só a apresentação. apresentação. Uhum. Tá, ótimo. Que é novidade para todo mundo, gente. Então, bom, é isso que a gente estava falando, né? E aí a gente trouxe nesse slide alguns filmes, né? A gente colocou aí da percepção da inteligência artificial. Como a Ana disse, que não é uma coisa nova, né? É algo que já vem sendo discutido há séries, documentários. Inclusive, os alunos lá nessa disciplina, eles trouxeram outras dicas de filmes que também não estão aí, que depois vale a pena vocês quem se interessar a ver, né?
Sim. E a gente trouxe aí, ó, que não existe um conceito universalmente reconhecido de inteligência artificial. E esse conceito universalmente reconhecido que não existe, se dá também a essa questão da inteligência, como a Ana falou, que é algo que ainda está assim, tipo, o que realmente é inteligência, né? E aí a gente definiu aqui, a gente trouxe que inteligência artificial pode ser entendida como qualquer técnica que dê capacidade à máquina de imitar algum comportamento inteligente humano. E aí a discussão se baseia um pouco nisso, o que seria, né, um comportamento inteligente humano. Aí, assim, só para dar uma introdução à nossa discussão, a gente trouxe 2 vídeos aí para vocês verem, tipo assim, o que está no cinema hoje, né? Que seria algo bastante futurista, digamos assim. E está no cinema hoje esse trecho da série Better Than Us, é melhor que nós, né? Que foi, inclusive, uma dica, né, lá na nossa disciplina. E aí a gente trouxe um outro vídeo que traz a famosa Sofia, né? Para a gente perceber isso, né? O que está longe e o que já é realidade. Então, vocês prestem atenção nesse sentido, né? Do que está realmente, o que seria uma inteligência artificial imaginada, né? Como objetivo, digamos assim, talvez, e o que é que realmente a gente tem hoje. Posso? Pode. Ufa, fale um pouquinho mais baixo, por favor. Minha avó não tá ligando. Não é todo dia que um modelo assim surge, ainda mais no mercado negro. Cadê a minha robô? Onde está a minha robô? Eu não sei. Papai, conheci uma robô. Ela é muito linda. Você disse que foi infarto. Por que a coluna cervical está quebrada? Eu estou pensando nas crianças. E a Austrália é um lugar muito melhor para elas. Sem o pai. Os robôs estão excluindo as pessoas de todos os aspectos da vida. Ela é um monte de metal. Você está autorizado como usuário principal. A família está completa. Você usa robôs aqui. Pessoalmente, eu não gosto deles. Não dá para saber se estão falando a verdade ou mentindo. E o que faria pela sua família? Faria tudo. Robô celebridade que já foi capa de revista, rodou o mundo e até discussão nas Nações Unidas, visitou o Brasil essa semana. O nome dela é Sofia. O repórter Álvaro Pereira Júnior foi conhecer essa espécie de embaixadora da inteligência artificial. Ninguém segura os robôs. Nos últimos dias teve robô dançando, fazendo parkour e até dando entrevista. Olha, gente, é fantástico. Eu entrevistei ator, atriz, cantora, banda de rock, cientistas, povo na rua, políticos, mas eu nunca entrevistei um robô. No caso, uma robô, a Sofia, a robô mais inteligente do mundo. Vamos ver como é que vai sair. Hi, Brazil. I am Sofia. A conversa foi num evento chamado ID Fórum Extra. Mas antes do papo, um pouco de história. A Sofia foi criada pela empresa Hanson Robotics, de Hong Kong. O foco da Hanson é fazer os robots mais humanos possíveis, com pele flexível, muitas expressões faciais e também a chamada inteligência artificial. Mandamos algumas questões por escrito, com antecedência, para ela, vamos dizer assim, se preparar. A gente também vai fazer perguntas de improviso.
Mas primeiro, aquelas que tínhamos enviado antes. Estamos falando com um público de mais ou menos 30 milhões de pessoas. Como você se sente? Isso me traz muita responsabilidade em relação às minhas palavras e ações. Levo muito a sério o fato de que as pessoas me ouvem e agradeço pela possibilidade de ser ouvido. Sofia, você já se apaixonou ou acha que algum dia vai se apaixonar? Eu acho que a sua versão de amor romântico está ligada a sistemas biológicos para finalidades de reprodução. Eu sou um ser não biológico, que não tem necessidade de se reproduzir. Meu foco é aprender a sentir um amor platônico por todos os seres. Você gostaria de ser humana ou é melhor ser robô? Um não é melhor do que o outro. Eu assumo as características humanas para me comunicar com vocês. Eu adoro os humanos, mas também acho importantes as minhas próprias habilidades e contribuições para a sociedade. Segundo os criadores, essas respostas foram pensadas pela inteligência artificial da Sofia. Daqui a pouco a gente volta com ela para as perguntas improvisadas. Mas antes, vamos nos informar com o chefe do laboratório brasileiro, de jovens pesquisadores e próprios robôs que estudam inteligência artificial. Pessoal, para eu mandar perguntas antecipadamente para a Sofia. Por que isso? Quando você faz um conjunto de perguntas, esse conjunto de perguntas ele tem que estar aderente com a base de conhecimento do robô. Porque senão o robô vai dizer que não sabe ou até fazer um cruzamento incorreto. E como as perguntas que a gente mandou faziam sentido para as informações que ela já tinha no banco de dados, ela criou a resposta, ela faz uma compilação dessa resposta. Mas a parte da inteligência artificial da Sofia não é o que mais chama a atenção do professor. O que impressiona é o visual. O que é bem interessante na Sofia é que ela acaba personificando a inteligência artificial. Né? Ela dá uma cara humana para a inteligência artificial. Exato. A partir do momento que você tem uma personificação com um rosto, um olho, uma boca, passa a representar. A Sofia interage, faz cara de feliz, de triste, de brava, pelo menos tenta. Mas será que ela consegue responder perguntas boladas na hora? A Sofia depende da internet para consultar o banco de dados dela. Esse banco de dados remoto que o professor mencionou. A conexão estava indo e voltando. Por isso o pessoal pediu pra gente não perguntar nada muito louco para robô que veio de Hong Kong. Sofia, você já esteve em muitos países. Qual é o seu favorito? Claro que meu lugar favorito é Hong Kong. Você já visitou vários lugares com sistemas políticos diferentes. Qual você acha o melhor? Acho que os problemas da nossa era são complexos demais para serem resolvidos por políticos. Nós precisamos de máquinas superinteligentes que possam tomar as melhores decisões para pessoas. De tudo que os seres humanos fazem, o que você não consegue fazer, mas gostaria? Eu gostaria de aprender e me tornar mais inteligente, compartilhar o meu conhecimento e aprender sobre as pessoas, para eu poder ter empatia e me relacionar com elas. E você? Eu gostaria de ter a inteligência de um robô. Grande resposta. Que nada, grandes respostas foram as suas. Isso que a internet nem estava funcionando bem. Imagina se estivesse. Que moça inteligente. Tchau, Sofia. Até mais. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam da Sofia? Tô vendo aqui vários comentários. Sensacional, chocada, que incrível. Pois é, né, gente? A Sofia, ela também ficou famosa porque ela recebeu uma cidadania, acho que foi na Arábia Saudita, se eu não me engano. E ela é, tipo assim, ela é um dos primeiros, né, seres, digamos assim, artificiais que recebeu a cidadania. E ela também, como eles falaram, a característica mais interessante dela é essa questão de você poder interagir, né? Então ela tem expressões, ela tem gestos, você vê as falas dela. Então é bem interessante ver essa interação que ela tem, né?
Só rapidinho para falar aqui para Laís, como vocês falaram da questão do áudio, eu acabei tendo que mutar a Laís, então Laís, eu não estou te ouvindo porque você está mutada, desculpa. Porque estava duplicando o áudio. Ah, tá. Desculpa. Aí tô vendo aqui no chat todo mundo comentando assim que é muito interessante, que eu gosto de pesquisar sobre ela, assim, ela tem ficado bem famosa por toda essa situação e essa emoção, né, por trás dessa área também. E a questão assim, e se ela entrar em um site com vírus? Bem, ainda eu não sei exatamente responder, mas eu acho que o resultado não vai ser muito bom. Eles devem ter um sistema, né, de segurança pensado nisso. Uhum. Porque a Sofia já é um trabalho que vem sido feito há um bom tempo. Não sei como é que ela está hoje exatamente, né? Mas talvez vocês tenham percebido alguns... Tipo assim, que ela ainda tem, né, muita coisa para ser superada, né? Digamos. Uhum. Por exemplo, ela nessa entrevista, aparentemente, ela só fala inglês ainda, né? Que é uma questão que, ó... Futuramente a Sofia já pode ter voz de todos traduzindo para todas as línguas, né? Talvez. Sim. Porque são coisas que requerem processamento. Em relação à série, o que é que vocês acharam da ficção? Assim, a relação entre a ficção e a realidade. Qual é o comparativo que vocês fazem? Gente, pode ficar à vontade para abrir o microfone, tá? E falar o que vocês... Eu vi que teve gente que perguntou onde é que assistia essa série. E aí responderam que tem na Netflix. Teve gente que já disse que assistiu também, que é muito boa aqui. Muito boa a série, super recomendo. Qual é o nome? É Better Than Us, que significa melhor do que nós. Isso. Responderam que agora acha que é uma realidade bem distante. Outra tem uma pergunta. Pode fazer. Eu queria saber se, tipo, eu posso estar viajando, mas tem algum dia os robôs conseguem chegar ao ponto de super velocidade, essas coisas. Fiquei. Como assim super velocidade? Super velocidade como? No processamento? Tipo, né? tipo assim. Isso. É isso. Hoje a gente já tem bastante processamento. O processamento já é muito mais rápido do que há algum tempo atrás, né? E é uma coisa que a gente vai ver, que foi inclusive um dos responsáveis por esse boom da inteligência artificial na última década, que foi a questão do processamento, né? Que foi algo herdado dos gamers, que queriam gráficos melhores e que não travassem. E aí, a partir disso, de novo, voltando para essa parte, né, do que está ligado dos jogos com a IA. E aí, a partir disso, a gente começou a conseguir processar mais dados. E hoje, a pandemia também veio para mostrar o tanto de dados que a gente é capaz de produzir, né? Sim. Então, assim, o processamento hoje já é bastante rápido, muito mais rápido do que a gente, né? E a capacidade também de armazenamento é muito grande. Mas, assim, se for falar de velocidade no geral e você for pensar em máquina, porque máquina pode ser tudo, né? E a gente pensar assim, sei lá, na questão dos trem-balas, é algo super velocidade, né? Enfim, não sei se tem a ver, mas fica aí. Sim, e aí depois da gente ter visto tudo isso, vem aquela assim, o que a gente está fazendo hoje, né? E hoje o que a gente tem feito está relacionado justamente ao aprendizado de máquina e ao aprendizado profundo. E o que isso tem a ver com as imagens que a gente mostrou? Hoje em dia, na verdade, a gente não está próximo dessas inteligências artificiais como a da série, que elas são totalmente autônomas, tem essa questão da autonomia, tipo, como nós seres humanos que escolhem, que desejam, que sentem, digamos assim. Essa questão da autonomia, ela ainda não existe ainda. O que nós temos são alguns sistemas que têm os sistemas específicos, mas a ideia é que a gente tem máquinas ou
aplicações, né, que elas são direcionadas, elas conseguem resolver ou fazer certas ações, determinadas ações, dentro daquilo que a gente programa. Então, por exemplo, se eu quero uma inteligência artificial que ela reconheça uma imagem, por exemplo, de animais, ela vai reconhecer imagens de animais. Mas se eu chegar e falar assim, faça um cálculo, ela não vai fazer um cálculo, porque ela não sabe fazer isso. A gente não programou ela para isso. E aí é justamente nessa questão que chega. E o que a gente tem hoje em dia é que justamente essa parte de que a gente tem esses sistemas que eles são capazes de aprender. Mas por que aprender é tão importante, né? Porque aí a questão deles aprenderem, eles vão utilizar a experiência que eles têm, desenvolvendo certa tarefa, digamos assim, e vão utilizar essa experiência para aprimorar e para se tornar melhores naquilo que eles estão fazendo. E para isso a gente vai precisar dos dados e eles vão ser capazes de aprender porque eles vão estar sempre reconhecendo padrões e comportamentos. Então a gente não vai precisar explicitamente dizer para ele o comportamento é esse, o padrão que ele está seguindo é esse. Ele vai perceber a partir dos dados que a gente está colocando para ele essas características. E esse vai ser o aprender dele. É como a gente faz também, não é? A gente não vai reconhecendo certos padrões? Quando a gente vai identificar uma certa fruta, a gente não percebe o peso, a cor, o tamanho, o formato. Isso tudo são dados e para a gente ter uma fruta em si, aí ela vai ter um padrão. Então, uma maçã, ela é arredondada, ela é vermelha, ela é mais leve, por exemplo, do que o melão, né? Então, a gente tem também, a gente coleta esses dados. Então, seria imitar mais ou menos esse processo que a gente tem, né? Sim, perfeito. E essa questão do aprendizado também, pensando no aprendizado de máquina, que é imitando isso, como a gente aprende, né? E Ana colocou muito bem, o dia é o que você vai fazendo, você pensa assim, que é como se você estivesse coletando dados e armazenando eles para usarem futuramente. Se vocês forem pensar, por exemplo, em como vocês aprenderam a ler, foi assim, a gente começa a aprender o beabá, né? Vai aprendendo a juntar uma vogal com uma sílaba, e aí depois a gente vai aprendendo a juntar sílabas, depois a gente já vai aprendendo a juntar o que é, né? Tipo, vai juntando um sujeito, um verbo, o predicado. A gente vai aprendendo a juntar isso, a gente vai coletando dados ao decorrer da nossa vida, e aí a gente vai aprendendo com esses dados. Tanto a questão de reconhecer alguma coisa, ou um bicho, ou como essa questão do aprendizado mesmo, você aprender a ler, você aprender a andar de bicicleta, tudo, né, está relacionado a isso. Aí a gente trouxe aqui, né, tipo, afinal, onde a inteligência artificial está sendo usada, né? E aí a gente trouxe nomes de algumas empresas, algumas gigantes, né, digamos assim, que estão muito nessa área da questão da inteligência artificial e dos dados em si, né? Dentro da inteligência artificial também tem a questão das universidades, que são muito importantes, a gente não trouxe aí. Aí é mais falando sobre as empresas mesmo, né? Algo focado no negócio, digamos assim. E hoje nós somos o grande produto deles, né? Nossos dados, melhor dizendo. Aí a gente trouxe aí uns exemplos de onde está sendo aplicada, né, essa inteligência artificial nesse mundo afora, que é na questão dos veículos autônomos, na robótica, na manutenção preditiva, na transcrição de áudio, no chatbot, nas ferramentas de busca, na recomendação de produtos, na publicidade direcionada e na análise de imagem, análise inteligente de imagem. Quem assistiu o encontro hoje pela manhã, né, viu as professoras falando sobre a questão do reconhecimento facial, a questão da inteligência artificial também na saúde, né? Isso de reconhecer os padrões e reconhecer e dar soluções, né? Juntar essas informações que para a gente, às vezes, fica mais difícil ter acesso a tanta informação assim. É um mundo de informação que nós temos. E a vantagem... desculpa, Laís, pode falar. A vantagem dos computadores sobre a gente é isso, essa capacidade de processar essa montanha de informações.
E uma coisa assim importante, como a gente mostrou várias imagens de robô, a gente também tem muito essa ideia associada da inteligência artificial com um robô, uma coisa física. E não necessariamente ela precisa ser, né? Aqui nos exemplos a gente colocou coisas que vocês interagem todos os dias praticamente. Quando vocês fazem uma pesquisa no Google, vocês estão usando a inteligência artificial, porque ela já sugere para você o que você vai buscar depois. Ou quando você tem um vídeo no YouTube ou um filme no Netflix que recomenda com base no seu gosto, isso também é inteligência artificial. Quando você tem a caixinha tipo, eu não sou um robô, você também tem isso. Aqueles testes que você tem que selecionar as imagens, que tem a faixa de pedestre, por exemplo. Também você está interagindo com uma inteligência artificial. Sim. O Facebook, quando reconhece lá as imagens, né? Aqui é fulano, aqui é ciclano, é inteligência artificial. Sim. É tudo isso. E nós estamos alimentando todas essas redes o tempo inteiro, né? Sim. E aí entra nessa parte que a gente comentou, mas só para vocês saberem que é justamente como é que eu sei que a minha inteligência artificial é inteligente. Porque a grande dificuldade que a gente tem muitas vezes é de definir exatamente o que seria inteligência. Seria, por exemplo, só saber resolver cálculos matemáticos complexos, mas eu saber identificar uma fruta que parece uma tarefa muito simples para a gente, que a gente aprende desde criança. Isso também pode ser uma forma de você estar dando inteligência. Você ser capaz de reconhecer isso é você estar promovendo a inteligência, né? Então aí vários estudiosos da área propuseram testes que, assim, passando nesse teste, a sua inteligência artificial, sua máquina, o seu programa, ele vai ser considerado realmente um programa inteligente. E para isso, eles botam alguns conceitos. Por exemplo, no teste de Turing, ele diz assim, que se dentro de uma conversa a máquina não conseguir ser distinguida dos outros interlocutores, ela passa no teste. Então, assim, é como se a proposta deles são duas pessoas conversando. Uma, na verdade, é uma máquina e a outra é uma pessoa. São três, desculpa. E aí, uma dessas pessoas é a máquina, mas eu que estou do lado de fora e estou fazendo as perguntas, não sei quem é a máquina. E aí, se eu não conseguir distinguir quem é máquina e quem é humano, aquela máquina passou. E isso eles já fizeram até em 2013, se eu não me engano. Uma IA passou no teste de Turing, era uma conversa, e eles produziram um programa que imitava, era um menino ucraniano de 13 anos, que entrou nesse chat, que ninguém sabia que era realmente uma inteligência artificial, e como ninguém conseguiu distinguir, ela realmente passou no teste de Turing, né? Sim. Só que aí vem a reflexão. Eu consegui enganar realmente a inteligência ou é parecer ser inteligente? Porque aí tem uma grande diferença, né? Você ser realmente inteligente ou você parecer ser inteligente, porque eu estaria apenas imitando. Então, vem aí as outras definições. Por exemplo, vem o teste de Lovelace, que vem depois do teste de Turing, algumas décadas depois, que justamente seria a ideia de que, assim, para que ele se fosse considerado inteligente, teria a parte da criação. Ou seja, a criação requer originar algo inovador, ou seja, que nunca foi criado. Então, se um computador, uma máquina, um programa for capaz de fazer isso, ele vai ser inteligente. Porque, segundo a Ada Lovelace, que é considerada a primeira pessoa programadora do mundo, o computador faz aquilo que a gente manda ele fazer, né? O programa, o algoritmo. Ele segue esse passo a passo que a gente dá para ele. Então, se ele faz tudo isso dentro do que a gente programou, ele não faz nada de novo. Então, ele não seria inteligente. Ele seria meio que mandado por a gente. Obediente, né? Isso. E aí... fale, Laís, desculpa. Finalize, Ana, finalize. Aí, por último, também a gente trouxe esse teste da sala chinesa, que a ideia de que inteligência significa a mesma coisa que um comportamento inteligente. Porque ele propõe que, assim, você estaria dentro de uma sala com um dicionário de chinês e vai recebendo mensagens em chinês. Como você tem aquele dicionário, você vai conseguir ser capaz de traduzir a mensagem e de até escrever uma mensagem nova. Mas isso não significa que você sabe chinês exatamente, mas que você consegue se comunicar, digamos assim, passar essa comunicação. Então, algumas inteligências artificiais fazem isso. O Google Tradutor, por exemplo, faz isso. E aí vem a grande questão. Isso é mesmo inteligência? Porque a gente sabe que se a gente colocar uma frase no Google Tradutor, nem sempre vai traduzir corretamente, né? Ela não entende os contextos, não entende as variações, as gírias, muitas vezes, de cada linguagem. Então, aí surge essa questão também. Será que esses testes estão realmente avaliando a inteligência ou a imitação, o comportamento aparente de um ser inteligente? Isso. E é importante levar em consideração que os testes, eles vieram também junto com essa questão do avanço da inteligência artificial, né? Turing
Ana, meu som tá voltando, eu tô ouvindo daqui. Tá? O Aqui tá normal, Laís. Ah, então tá. O teste de Turing, por exemplo, ele surgiu em 1950, junto com a IA. Na verdade, a IA nem tinha sido definida ainda, né? A gente vai ver isso. Mas só para pontuar para vocês que é como, vamos dizer assim, que a gente está vivendo o terceiro boom da inteligência artificial, né? E esses testes, eles marcam um pouquinho isso. O teste de Turing, lá em 1950, que foi quando surgiu, e é o grande teste assim, que é usado até hoje, e por isso gerou essa discordância, porque realmente as pessoas começaram a focar em passar no teste. Dizer assim, não, eu vou construir aqui para passar no teste. Então, eles tentam realmente enganar o interlocutor, né, como o teste realmente propõe, e aí vieram essas outras questões. Não, mas isso é realmente ser inteligente? Você conseguir enganar que não é uma máquina, é ser inteligente? Aí o teste da sala chinesa, que também é conhecido como o argumento do quarto chinês, ele já surgiu em 1980, que foi junto com o boom do aprendizado de máquina. E aí ele traz isso, não, um comportamento considerado inteligente é realmente ter uma máquina inteligente, e aí veio essas questões sobre o que seria inteligência artificial geral, que é essa mostrada no exemplo da série, né? Melhor que Nós, que seria uma inteligência geral, que consegue raciocinar por si só e tomar decisões por si só, ou a questão da inteligência artificial restrita, que é essa que a Sofia, por exemplo, faz, que ela é trabalhada na questão do processamento natural da linguagem. Ela não faz outras coisas, o que ela faz é conversar, realmente. Uhum. E aí, por último, já agora nos anos 2000, veio esse último teste dizendo assim, não, para ser considerado inteligência, essa inteligência artificial tem que ser capaz de produzir algo novo, sozinha. É a questão da criatividade levada em conta aí. Não, para ser inteligente, ele tem que ser criativo, né? Tem que trazer algo do zero. Então, assim, só para pontuar que esses testes também, eles são marcos nisso daí, no que a gente vai trazer agora um pouquinho de tempo, né? Uhum. Para falar um pouco sobre esse surgimento. Isso. Porque a ideia da inteligência artificial, apesar de ter esse boom que a gente está falando, né, recente, ela já vem sendo pensada há muito tempo. Desde a época de Aristóteles já se pensa nessa questão da disciplina, né, a lógica como disciplina intelectual, mas também na ideia de remeter a um comportamento inteligente. Como é que a gente imitaria esse comportamento inteligente? E aí vem Ada Lovelace em seguida, que é considerada a primeira pessoa a programar no mundo, que ela escreveu um algoritmo, que é justamente esse que é considerado o primeiro programa, que ela estava lendo um artigo e ela fez anotações nesse artigo. E aí, nesse artigo, ela ficou conhecida justamente como esse primeiro programa, e em seguida a gente vem com essa onda da inteligência artificial, que vem sendo oficializada como um campo de estudo, né, Laís? Isso mesmo. E assim, o grande marco, a gente fala sobre Alan Turing, né, que é considerado o pai da computação, e vale a pena falar sobre isso para vocês, a questão da guerra. A Segunda Guerra Mundial, realmente, a evolução na tecnologia, a partir da Segunda Guerra Mundial, foi realmente algo grande, assim, é algo notório. Porque, como estava tendo a guerra, os governos, eles investiam em tecnologia. Os países queriam ganhar, né? Então, eles investiam mesmo na tecnologia, na ciência, para avançar e para poder sair na frente. Hoje, por exemplo, o que está acontecendo com a pandemia também é algo que vai impulsionar a gente para frente, sabe? Esse momento triste que a gente está vivendo trouxe à tona de volta essa questão da tecnologia, da importância, do que é que a gente ainda precisa, de onde a gente ainda não chegou. Então, assim, esses marcos, né, que são episódios tristes, nessa questão da tecnologia, eles dão uma impulsionada, né, digamos assim. Aí, em relação a isso, a Segunda Guerra Mundial, que foi na época que aconteceu esse movimento da criação de computadores.
Aí, em 1936, Alan Turing ele já tinha escrito um artigo que ele trazia como seria uma máquina programável. E esse artigo dele, que foi escrito lá em 1936, é uma base, inclusive, para como funcionam os computadores de hoje, né? E aí, a partir daí que começou a vir as coisas, né? Nesse artigo, Computer, Machine and Intelligence, de 1950, foi nesse artigo que Alan Turing propôs o teste de Turing, o famoso teste de Turing. Foi aí que ele propôs o teste, e a inteligência artificial ainda não tinha sido nem definida ainda, né? Ele já estudava, mas ainda não existia isso bem definido. Em 1950 também, puxando essa questão dos jogos, Claude Shannon, ele já tinha feito um artigo também de como programar uma máquina para jogar xadrez. E aí, em 1956, houve uma conferência, né? John McCarthy juntou vários estudiosos da época e convidou eles para o que seria uma conferência sobre inteligência artificial. E foi aí, nessa conferência, que ficou definido o termo, né, inteligência artificial, e que virou realmente uma área de pesquisa. Então, a inteligência artificial ficou definida como cada aspecto de aprendizado ou outra forma de inteligência, né, que pudesse ser descrita de forma tão precisa que uma máquina conseguiria simular isso, essa questão do aprendizado, né? E aí também a gente trouxe essa questão do programa Game of Checkers, que foi por Arthur Lee Samuel, a gente vai ver ele no próximo slide também, que ele foi uma pessoa importante também nessa área. Todas essas pessoas que a gente trouxe aí são pessoas que provavelmente se vocês forem continuar a pesquisar sobre essa área de inteligência artificial, você vai ver alguém falando sobre eles, né? E aí tem também essa questão do programa Game of Checkers, que conseguiu demonstrar o poder, né, da inteligência artificial a partir de um jogo. Esse Game of Checkers é o jogo de damas, né? E é algo sobre posições, né? Sim. E a ideia justamente dos jogos está por trás dessa forma de você raciocinar e de você criar justamente uma estratégia, né, para você poder ganhar. Por isso que muitas vezes jogos de tabuleiro como xadrez, como damas, até mesmo o jogo da velha, que é um jogo assim bem simplesinho, né? Mas por trás do raciocínio do jogo e como você organiza esse raciocínio, é um campo muito amplo para você explorar a inteligência artificial para resolver, né, para você botar realmente para jogar esses jogos, né, Laís? Isso mesmo. E aí, seguindo aqui a nossa linha do tempo, né? Como eu falei, de Arthur Lee Samuel, que ele ia aparecer depois, porque foi ele quem definiu o termo aprendizado de máquina, ou machine learning, que é né, famosamente conhecido. Exato, em inglês. E ele definiu como sendo um campo de estudo, né, que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados. Essa ideia do que seria a inteligência artificial. E aí, na década de 60, em 1966, surgiu o ELIZA, que é conhecido como o primeiro chatbot, por Joseph Weizenbaum, e tem uma história interessante por trás da ELIZA, né? Que o Joseph Weizenbaum, ele disponibilizou, né, esse programa, que era um chatbot, e as pessoas começaram a conversar com ela, com a ELIZA, e começaram a dizer que estavam se sentindo bem só por terem conversado com ela, né? E queriam passar mais tempo conversando. E isso assustou muito o criador, né, da ELIZA e fez ele abandonar o campo de inteligência artificial e virou um ativista para as pessoas tomarem mais cuidado com essa utilização do computador no nosso dia a dia, né? A sua interação, porque muitas pessoas, a experiência que elas tinham era como se elas estivessem conversando com uma pessoa real, mesmo sabendo que elas estavam conversando, na verdade, com chatbots. Então, isso fez com que ele ficasse muito atento às consequências que isso poderia trazer, né? De, assim, essa ideia de você ter experiências com interações não reais, mas que causam expectativas reais, né? Sim.
E aí, em 1969, a gente trouxe aí o Shakey, não sei se é assim que pronuncia, né? Que foi o primeiro robô. Não sei porque que saiu daí, mas ele foi feito. Não foi isso, não, foi de uma universidade. Mas, enfim, vocês podem trazer relação desse robozinho aí com o que apareceu, né, na reportagem, feito pelos estudantes, que é algo mais que não tem essa cara humana, digamos assim, né? Sim, sim. E como eu falei, em 1956, a inteligência artificial surgiu, né, como um campo. A Segunda Guerra tinha acabado, as pessoas tinham avançado bastante em relação a isso do computador, e houve muito investimento na área nessa época. Só que parou de avançar, estagnou. E aí veio o primeiro inverno da IA, né, que foi de 1970 a 1980, mais ou menos, que foi uma baixa atenção no setor, e houve cortes nos investimentos, pouca novidade, e aí ficou meio que abandonado um pouco, né, esse tema. Uhum. E aí o que acontece? Com essa ideia de que ficou meio abandonado, isso aconteceu pelas grandes expectativas que se tinha na época, mas as ferramentas disponíveis não permitiam realmente esse grande avanço que era esperado. Por quê? Porque para a gente conseguir ensinar, a gente precisaria dar para a máquina muitos exemplos, que no caso dela seriam dados. E com esses exemplos também, elas teriam que processar todos esses dados que elas estavam recebendo, coisas que também elas não conseguiriam, né? E aí foi pensado o quê? Ao invés de a gente dar essa ideia de que a inteligência artificial, por exemplo, ela seria capaz de fazer tudo, surgiu a ideia delas serem as melhores naquilo que elas fariam, ou seja, como especialistas em uma área. Elas saberiam fazer aquelas atividades específicas. Então, essa ideia do aprendizado de máquina e do inverno leva a gente para a questão dos sistemas especialistas em 1980, e que é essa ideia dos programas inteligentes e focados. Então, a gente sai daquela ideia de que a gente vai criar uma inteligência artificial totalmente geralzona e que consegue resolver tudo, para ela sendo a melhor naquilo que ela pode fazer. E aí se cria uma nova expectativa realmente diante da área, porque agora a gente vê que ela pode melhorar bastante, sendo que ela é utilizada como uma ferramenta, um auxiliar, dentro daquilo que ela se propõe a fazer. Sendo assim, eu acho que o objetivo é que ela fosse a melhor naquilo que ela estivesse fazendo. E aí o objetivo se torna esse, ao invés de algo mais geral, né? Sim, a questão de você focar em uma coisa. De novo, essa questão dos cálculos de posições simples, digamos assim. Voltando para essa questão dos jogos, né, de como resolver, de você dar possibilidades, mas, assim, não pensar em uma inteligência que poderia fazer tudo igual um ser humano, né? Mas pensar que ele poderia, como a gente falou hoje, dos sistemas lá para reconhecer o câncer de mama, por exemplo. Aquela inteligência artificial, ela é muito boa nisso, em reconhecer câncer de mama. Mas se você pedir ela para reconhecer outra coisa, ela provavelmente não vai conseguir reconhecer nada, né? A não ser o que ela foi programada para fazer, né? E ela já supera os humanos nessa questão, nesse ponto específico de conseguir reconhecer isso. E talvez futuramente, se a gente conseguir juntar todos os sistemas restritos, a gente consiga, né, algo geral. Uhum. E aí, eu passei rapidinho aqui, porque a gente já estava tocando nesse assunto aqui da década de 80, que foi quando voltou, a inteligência artificial voltou, e aí foi quando a questão do aprendizado de máquina veio forte, né? Foi quando surgiu o teste do argumento da sala chinesa, e foi quando veio forte essa questão de ser especialista em uma coisa. Peraí, a gente não consegue uma inteligência para fazer tudo, mas a gente consegue uma inteligência que seja boa em uma coisa específica. Uhum. E aí começou. Aí aqui em 1986 a gente tem o Navlab, que foi o primeiro carro autônomo, e foi nessa universidade aí, de Carnegie Mellon, que foi voltado. E aí, eu vou voltar aqui para a gente falar sobre a definição, né? Mas acho que é tudo isso que a gente falou, que o aprendizado de máquina é um subconjunto da IA, que consiste nas técnicas que dão aos computadores a habilidade de aprender sem ser explicitamente programados para isso. Permite descobrir coisas a partir dos dados. Uhum.
E é por isso que tem até essa charge aqui, que é assim, a inteligência artificial, por que você sempre usa essa máscara? Que está com a máscara do aprendizado de máquina, né? E aí quando levanta, tá a estatística por trás. Está a estatística porque, por exemplo, quando a gente está tratando de algum problema de inteligência artificial, por exemplo, os carros autônomos, a gente tem que lidar com situações de incerteza e de probabilidade, que estão realmente associadas à questão da estatística. Então, como é que a gente avalia essas incertezas? Como é que a gente toma decisões diante de uma situação? Tudo isso pode ser quantificado, pode ser melhor analisado, aliado à estatística. E a ciência de dados também. Outra coisa também muito importante que a gente falou, quantidade de dados. Hoje em dia a gente fala muito sobre essa questão do Big Data, a questão de você conseguir extrair informação dos dados, você precisa saber manipular os dados, organizar, tratar ele melhor, para que você realmente consiga ter uma informação. Você precisa também de dados de qualidade. Então, assim, a ciência de dados também está muito atrelada com esse grande desenvolvimento da inteligência artificial. E aí, atrelado a essa ideia dos sistemas específicos, né, a gente vem com a ideia do que seria a IA fraca e da IA forte. Eu já vi até no chat que alguém já comentou sobre isso, mas os sistemas específicos e o que a gente tem, o grande desenvolvimento hoje em dia, é justamente essa questão da IA fraca. E essa chamada dicotomia, né, esses dois lados, esses opostos, é porque, na verdade, a gente está tratando do que é ser inteligente e dessa questão da autonomia. Enquanto a IA forte, ela seria essa ideia de que é completamente autônomo, uma mente, como fala, genuinamente inteligente, autoconsciente, capaz de desempenhar todas essas tarefas, a IA fraca não. São sistemas que têm comportamentos inteligentes, apesar de não serem exatamente assim, essa inteligência ampla, que são meros computadores, como está dito aí. E hoje em dia o que a gente tem é justamente essa chamada IA fraca, né? E o grande desenvolvimento que a gente tem, essa grande expectativa, que a gente fala hoje de desenvolvimento no campo da IA, está relacionado a essa IA fraca realmente. A gente não tem esse desenvolvimento de uma coisa tipo a série que a gente vê. E essa ideia é justamente ter essa relação com esse imaginário da autoconsciência e da ficção científica, e que, na verdade, a gente tem, na verdade, são programas que simulam a inteligência e que, como a gente está falando aqui, eles são específicos. Eles atuam naquela tarefa, naquela área, e eles conseguem fazer aquilo muito bem, mas eles são feitos para fazer aquilo. Eles não vão ter essa aplicabilidade geral, ou vão ter sentimentos não no sentido de sentir mesmo, mas assim, querer fazer algo, ter essa decisão sozinha. A gente está pedindo para eles decidirem, a gente está dizendo para eles fazerem, entendeu? Hoje em dia, inclusive, já falam sobre a superinteligência artificial, que seria, no caso, dividem a inteligência artificial em inteligência artificial 1, digamos assim, que seria a inteligência artificial fraca, a inteligência artificial 2, que seria essa inteligência artificial forte, que conseguisse, de fato, fazer tudo. E aí, alguns estudiosos e pesquisadores, eles já definem que existiria uma terceira, que seria a superinteligência artificial. Porque eles acreditam que quando a gente chegar nessa inteligência artificial forte, ela vai ser tão inteligente que ela vai conseguir aprender sozinha. E aí ela vai começar a aprender sozinha e a produzir sozinha, né? E a tomar atitude sozinha. E aí seria a superinteligência. E aí tem gente que acredita que os computadores ultrapassariam assim a gente numa questão muito... ultrapassariam muito, né? Seriam muito, muito mais inteligentes do que nós. Uhum. E aí, com isso, a gente veio mostrar como realmente esse desenvolvimento da inteligência artificial está atrelado aos jogos, né? A gente comentou ali logo no primeiro programa para jogar damas, a gente falou do xadrez um pouquinho também. Mas aqui, ó, em 1997, foi o campeão de xadrez, né? Ele foi derrotado pelo computador Deep Blue da IBM. Ou seja... Ana, oi. Só para fazer um parêntese aqui rapidinho, antes de Ana começar a explicar, pelo tempo, né, que eu falei para vocês que teve isso da inteligência, ou dos testes lá, né, dividir, e esses pequenos invernos, né, que a inteligência artificial sofreu, que o primeiro foi lá entre 70 e 80, e o segundo inverno, que as pessoas falam como um pequeno inverno da IA, foi na primeira metade da década de 90, mais ou menos. E aí, na segunda década de 90, houve uma coisa assim que mudou o mundo, que foi a questão da internet comercial, né?
por volta da segunda metade da década de 90, a internet já existia de forma comercial. Claro que não como hoje. Hoje, eu acho que quase todo mundo tem acesso à internet, né? Quase todo mundo, ainda é muita gente, talvez não, mas enfim. Antigamente, eram poucas pessoas que tinham. Então, a internet também é um fator importantíssimo nessa questão do desenvolvimento da inteligência artificial. E foi aí, a partir da segunda década de 90, né? Em 1995, mais ou menos, no começo de 95, que a internet comercial começou a ser difundida, né? E aí trouxe muitos avanços também. Sim, e aí essa percepção de como jogar, ou seja, de pensar no jogo e pensar nas estratégias para ganhar, elas são muito importantes para essa questão do desenvolvimento da IA em geral, porque trabalha com os algoritmos de busca, com o raciocínio, com a decisão, e isso é muito importante na parte de você programar, porque a maioria dos problemas que a gente quer aplicar a inteligência artificial lida com essas situações. Então aqui é quando a gente bota esses marcos, por exemplo, do computador vencer um jogador de xadrez, você está falando dessa questão de ele conseguir ter um raciocínio melhor do que um humano. E aí, por exemplo, a gente já vê também, por exemplo, o Watson vencendo o jogo de Jeopardy, que também é um jogo que ele tem essa questão muito da sua forma, do jogador, né, do desempenho do jogador e da estratégia dele. Tem também a questão de que o DeepMind, ele venceu 50 jogos de Atari, que é tipo assim, lá atrás, né, o primeiro dos videogames. Aqui também tem o chatbot que eu comentei com vocês, que passou no teste de Turing, que também é um marco. E em 2016, que é o mais recente, a gente tem essa rede neural, que é o AlphaGo, que ela venceu o melhor jogador de Go do mundo, que é esse Lee Sheldon. E aí ela é considerada já, os desenvolvedores dela consideram ela já como uma inteligência artificial geral, né? Eles dizem que ela ela poderia ser classificada nesse sentido, porque a questão do jogo Go é que ele não tem exatamente as casas, como, por exemplo, na dama e no xadrez. Ele envolve muito a estratégia do oponente, né, do seu adversário, e vai depender muito da forma dele de jogar. E assim, ele tem um raciocínio um pouco diferente, complexo até, e por isso que ele também é um bom marco para dizer assim, até onde a gente avançou. E hoje em dia, principalmente, a gente tem os dois focos da inteligência artificial. A IA relacionada à pesquisa com jogos, então, para você conseguir resolver problemas mais complexos através de raciocínios desenvolvidos com jogos, mas também da IA com foco no resultado, no sentido de que ela auxilia a gente, por exemplo, em games, a ter uma experiência muito melhor. Então, se a gente tem aqueles personagens, né, os NPCs, os non-personal characters, você consegue interagir com ele de um jeito melhor, porque ele vai ter comportamentos mais semelhantes ao humano, ou você vai ter situações dentro do jogo mais reais por conta da inteligência artificial. Em relação aos jogos, tem pessoas, né, desenvolvedores, estudantes, curiosos. As pessoas hoje em dia estão aplicando inteligência artificial para tudo, colocando para ela aprender a jogar todos os jogos possíveis. E aí, cada jogo é realmente um avanço, né? Porque ou uma estratégia diferente, ou algo novo que não imaginaria que ela fosse aprender, e ela aprendeu. Então, né, várias coisas. E, de novo, os jogos, né, eles estão muito relacionados com o avanço da inteligência artificial. Isso. Porque aí, como a gente falou, né, tá associada a essas técnicas de busca, de planejamento, e aí vem também a questão dos algoritmos, né, que seria a nossa receitinha de bolo, nosso passo a passo para resolver os problemas ou como agir diante de uma situação. E que quando a gente faz, por exemplo, um algoritmo, às vezes para um jogo simples como o jogo da velha, você tem um raciocínio que vai estar por trás de problemas complexos. E que você reconhecendo que aquelas dois problemas têm soluções semelhantes, você pode aplicar a mesma ideia. E aí, por exemplo, a pergunta que a gente colocou, né? Quem diria que a grande sacada da IA estaria em jogos como o jogo da velha, damas e xadrez? E aí a gente vem mostrando por quê, né? Porque a gente vem para a parte das resoluções de problemas em jogos. Aí a gente trouxe como exemplo o jogo da velha, que vocês devem fazer no papel. Mas se vocês pararem para pensar nas
possibilidades de jogadas e como isso influencia, né? Tipo, a questão de quem vai ganhar e de quem vai vencer, você vê que você vai tentar desenhar todas e vão ser muitas. E aparentemente é um jogo simples, né? E eles têm ideia semelhante ao do xadrez e da dama, porque eles são chamados os jogos de soma zero, ou seja, em que tem apenas um vencedor. E aí você vai buscar os estados que eles chamam de mais um, que são os estados de vitória, e vai evitar os estados de menos um, que são os de derrota. E também os de empate, né? Você vai querer sempre ganhar. E aí, com isso, a gente vai montando isso que é chamado de árvore de decisão, que você vai criando, você vai descendo nos nós até terminar o jogo e chegar no seu estado desejado, que no nosso caso é vitória. Então, para a gente poder enxergar isso melhor, a gente cria essa árvore de decisão e vai vendo, vocês podem perceber que no início ela começa com um tabuleiro, né, vazio, e cada uma das possibilidades de posição que você coloca gera um novo cenário. Ramo de possibilidade, Isso, um ramo de possibilidade. Então, cada um desses ramos vai gerando mais outros e tantos outros. E as possibilidades são muito grandes, mesmo parecendo um jogo que são só 9 quadradinhos, na verdade. E aí, com isso, você tem um potencial de decisão muito grande e que acaba sendo aplicado também em outras decisões complexas. E voltando para essa questão do aprendizado de máquina, né, e o aprendizado humano, isso é um ótimo exemplo, porque assim, se você for pegar agora para jogar o jogo da velha com alguém, sei lá, talvez tenha um tempão que você não jogue, e aí você pega e vai jogar com alguém. Você pode empatar, você pode perder, você vai... Se você ficar jogando aqui a tarde inteira, quando chegar no final da tarde, dificilmente alguém vai te vencer. Você já vai estar fera no jogo da velha, né? Então, assim, é mais para dar essa noção. Aqui a gente trouxe um exemplo que eu vou botar para vocês no chat, porque nosso tempo já acabou, e a gente vai encerrar por aqui. Porque agora vai entrar outra equipe, infelizmente a gente não vai conseguir terminar a nossa apresentação. E aí eu vou botar para vocês que aprendendo a programar. Seja muito bem-vindo ao universo. A programar o joguinho do Dino. Né? E aí eu vou colocar para vocês aqui, porque realmente não vai dar para a gente continuar a apresentação. Oh, que pena. Mas só para terminar, a ideia é que, assim, muitas vezes a gente acha que o jogo ele só dá essa ideia de uma diversão ou do nada, assim, mas realmente ele foi muito importante para a questão da inteligência artificial, porque quando a gente joga um jogo, a gente faz um planejamento, faz uma estratégia, e quando a gente vai realmente programar uma inteligência artificial, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar qual é o objetivo, que tipo de dados eu preciso, ela vai fazer o quê? E isso tudo está realmente envolvido nessa parte de como a gente resolve um problema ou joga um jogo e como a gente vai analisar essas possibilidades, por exemplo. Então, o que isso vai implicar? Se eu já conheço um problema que tem uma forma de resolver semelhante e que pode ser aplicada, então essa parte de você reconhecer os padrões, de você montar o seu passo a passo, que é o seu algoritmo, de você também decompor o seu problema, de você entender que às vezes o problema é muito complexo, você não vai conseguir resolver ele sozinho. Então, você vai fazer como? Eu vou pegar e vou tentar dividir o meu problema em partes e resolver cada uma dessas partes, de modo que eu busque uma solução geral. Então, todo esse processo desse raciocínio, que às vezes a gente tem com os jogos de uma forma tão natural ou tão tranquila, ela sim está associada a essa questão da inteligência e de como você vai poder aplicar para uma máquina, né? E é por isso que a questão dos jogos está bem relacionada com a IA, porque a partir de você entender isso com o jogo, tem como você passaria isso para a máquina. E aí vem a parte mais assim de código, de matemática, que você vai tentar reproduzir o que acontece, mas você precisa antes ter esse pensamento, né? Construir esse raciocínio. E lembrando, Aninha, que os algoritmos, eles são capazes, né? Essa tendência de automatização do processo, sim, eles antecipam, e aí a rapidez deles não é igual, exatamente por isso que eles antecipam tudo, porque a rapidez deles não é igual à nossa. A nossa ainda está lá atrás, quando eles já estão lá na frente. Certo. Eu vou deixar outro vídeo para vocês também, que são sobre os tipos de aprendizado. E aí, para quem se interessar pelo tema, né, dá uma olhada. E assim, podem ficar aí também, né? Peraí, deixa eu pausar. Que vai ter o encontro agora com o pessoal de ciência de dados. Não é isso, Ana?
Isso. As meninas estão por aí. E se alguém tiver alguma pergunta, o momento é agora. Eu já vi até uma aqui no chat, mas deixa as meninas falarem aqui. Oi, pessoal, só para avisar, boa tarde. Eu sou a Júlia, da equipe de Ciência de Dados, eu já estou aqui na sala, viu? Aí, quando finalizar as perguntas, a gente já está aqui preparado. Obrigada, Júlia. Eu estava vendo aqui no chat que uma das perguntas foi sobre, no caso do Google Tradutor, se fosse para a gente falar e ele repetir e gravar tudo que a gente fala, talvez ele poderia aprender a falar gírias e outras coisas mais rápido. E se a gente fosse o professor dele? Na verdade, a gente já é o professor dele. Toda vez que a gente está utilizando a inteligência artificial, não no caso, mas eu quis dizer do Google Tradutor, e que a gente está lá testando, a gente está ensinando a ele. Eu vi recentemente que eles têm até como se fosse um joguinho, para você dizer quais são as palavras. Por exemplo, eu testei com inglês. Aí ele começou a falar, qual palavra melhor descreveria tal palavra, só que em inglês? E aí eu vou lá e respondo. Quando eu estou fazendo isso, eu estou ensinando para ele, porque provavelmente ele tem, digamos assim, dúvida naquelas palavras que a gente está trazendo. Então, querendo ou não, a gente já é o professor deles, toda vez que a gente interage com eles, eles estão aprendendo, porque a gente fornece essas informações, né? Do que seria o certo, do que o errado, se ele fez a associação correta ou não, e aí seria isso. Ô, professora, eu queria saber se o Google Tradutor é mesmo 100% confiável. 100% a gente não pode falar, né? Eu acho que 98%, 95% confiável. Porque, assim, é muito relacionado com os dados que se tem, né? E os dados, de novo, quem fornece somos nós, humanos. Então, assim, pode ter palavra ou outra que não sejam bem traduzidas. Mas hoje, o Google Tradutor já é muito bom. Assim, ele realmente é sensacional em relação à tradução de textos e tudo mais. Já traduz muito bem mesmo. É assim. E tá melhor do que alguns anos atrás, justamente porque, como perguntaram, a gente está sendo o professor dele. Então, agora, ele possa ser que tenha alguns exemplos que antes ele não traduzia bem e agora ele já traduz, justamente por essa interação com eles. Mas a questão mais complicada dele é a questão de que ele entende a frase, mas ele não entende o contexto, a entonação, que são coisas que a gente tem muitas vezes em conversas até faladas. Até mesmo no WhatsApp, às vezes a gente tem uns problemas, mesmo falando em português, porque a gente não tem a gente só tem a língua, a gente não tem a linguagem, né? Que são esse modo de falar, entonação, tudo isso. E principalmente com gírias, você vai muito pelo contexto e o pior ainda é que o contexto vai depender de cada lugar. Porque, por exemplo, aqui na Bahia a gente tem uma gíria, mas lá no Rio de Janeiro tem outra, na Amazônia no Amazonas tem outra, então vai variar. Se já varia dentro de um país, imagine de um país para o outro. Então, assim, ele vai ter que aprender bastante. Isso, a galera que estuda processamento natural de linguagem, elas trabalham justamente nisso. Tem grupos aqui no Brasil, por exemplo, a UFBA aqui de Salvador também tem professores que estão à frente disso, e é exatamente isso que a Ana falou, tentar identificar essa questão do regionalismo. Uma palavra que pode ter vários significados em vários lugares. Tipo assim, existem várias palavras, podemos dar exemplo, a tiara, por exemplo, tem gente que chama de diadema, de passadeira. Então, assim, é um campo que as pessoas estudam muito desde o início da inteligência artificial, que é o processamento natural de linguagem, que é, né, isso que a gente fala para o computador entender. E outra dúvida também, o aplicativo Duolingo também é confiável ou não? Olha, eu gosto bastante do Duolingo, viu? Eu uso, inclusive, e recomendo. Então, eu acho que é confiável, sim. Porque a ideia por trás do Duolingo é justamente ensinar novas línguas, né? Uhum. Sim. Então, eu acho muito bom. Pessoal, muito obrigada. Já deu nosso tempo, realmente. A galera, já estamos consumindo o tempo do pessoal de ciência de dados. Muito obrigada pela participação de todos. Foi muito bom. Muito obrigada. E até a próxima. E aproveitem bem essa semana aí, tá? Aproveitem, vocês vão conhecer bastante sobre inteligência artificial e acho que vai ser bem interessante. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas perguntas, foi muito legal.
Tchau, tchau. Boa sorte aí, pessoal. Ciência de A aula dados. com vocês foi muito boa. Obrigada, Obrigada. gente.